Olá, boa noite pessoal. Tudo bem? Ah, a doutora Paola entrou. Então vamos chamá-la aqui para dividir com a gente. Eu já chamei. Só se dá ok a hora que surgir a notificação. Ó, Oi! Eu acho que Wi-Fi tá dando firme, eco. hein? Tá, não tá? O que eco? Tá dando eco, não tá? Vou Não colocar meu sei. fone Tô de sem. ouvido. Ah, o Pedro já pegou a rinite Pera atacada aí. aqui, hein, Pedro? Ah, meu xará. Meu xará já me pegou na rinite atacada, hein? Ó, o olho. Deixa eu me arrumar Ó a aqui, cor do porque eu olho, não sou Pedro. a pessoa mais esperta do mundo com esses, né? Oi, tudo bem? Ah, boa. Buenas noches. Tudo bem, gente? Ah, tudo bem, turma? Estamos entrando aí, pessoal. Vamos Fazer uma live entrando. hoje nessa terça-feira. Terça-feira fria, né? Hoje tá Ó, o mais Pedro. friozinho Pedro, é gente mesmo. finíssima. Não é? Oi, Sandra, todo mundo Sálua. junto Ai, aí. que legal ver todo mundo aqui. Que bom, Pedro, que bom fazer mais uma live com você. É um prazer enorme para mim. Eu espero que não esteja dando eco. Gosto muito de Não, tá. Pra você, já mim, somos amigos há muito tempo, então com você a não conversa é muito é. mais simples, flui mais fácil. Mas. Vai ser muito Ah, legal. já fala as besteiras, né? Já xinga, Ah, é, a já. gente já tá acostumado já. Ih, estamos acostumados já. Já Oi. abre. Já abre o olho. Oi, Então, é isso Carol, a aí, mãe dos nossos pessoal. pacientes Aí, ó. aqui. Que legal, Ah, é gente. muita gente legal, né? É Gabi, minha muita gente dando amiga. oi, ó. Muito Deixa eu feliz de ver acenar para vocês todo todos mundo. aqui. Muito Descendo o feliz. cenário para todo mundo. Muito bom, Paola. Então, né? A Paola já fizemos uma live aí mês passado, né? E aí ficamos Foi. combinados de fazer lives a cada mês aí sobre temas, né? É. E a Paola é minha colega de profissão aqui, então até conheço ela desde que ela nem tinha esses cabelos louros aí, né? Não, Desde a o época que cabelo ela era tinha. preto. Então, Faz desde a tempo isso. infância. Desde a infância, já vai mais de quase 50 anos já, né? Já, nem parece, né? E, e aí nós estamos fazendo pediatria que estava até estamos sempre atentos ao que está vindo de novidade para a gente de pediatria. Exato. Então, um tema que veio muito forte para a gente aí, até por conta da pandemia, né? Foram os É, probióticos, né, Paulo? foi. Os probióticos, eles foram descobertos no final dos anos 60, na verdade, segundo consta aqui as histórias aqui. Rendeu até um prêmio Nobel para o cientista que descobriu ele. E ele tinha uma curiosidade que tinha uma região da Bulgária que era rica em pessoas de idade, longevidade. Ao contrário do resto do mundo, as pessoas duravam muito tempo lá. E aí, nessa região da Bulgária, ele descobriu que a diferença das outras vilas, das outras regiões, era que eles consumiam leite fermentado, que até criou o Lactobacillus Ué, bulgarians, alguma coisa assim. Tá aí, Paula, você tá eu andando tô pela andando cidade aí, porque tô vendo. eu tô na casa dos meus pais e meus cachorrinhos estavam chorando, aí elas querem ficar perto, gente. Essa é a parte boa de ficar em casa. Hashtag, Oi, André. hashtag coração, É, meus S2. cachorrinhos. Oi, Rê. Aí, ó, tem que cumprimentar, né? Tá junto, a esposa. E E aí, aí? esse cara descobriu esses bichinhos aí, que, segundo a definição da OMS, até é bom lembrar aqui, é que é um alimento, né? É um organismo vivo que você ingere, que dentro da quantidade adequada traz benefício para você, como ser humano. Então, esses são os probióticos, esses são os nossos amigos aí, elementares, sabe? Oi, E Narilda. por que que veio essa meu interesse? Vou falar pessoalmente, né? Porque a gente está vivendo uma era ascética, né? Sim. A era do álcool Germe, gel, a era germe free, não é? é, a era da limpeza extrema, É, não é? é. Por mais que tenha o Batuba no meio do caminho aí de alguns, né? Que pega o Sim, Batubão, tá nem aí. Mas a era agora é da limpeza extrema. Então você vai ver que escolas, que creches, que hospitais passaram a ter um rigor com relação à limpeza muito importante. E isso acaba, querendo ou não, influenciando na nossa população bacteriana que vive na gente, né? é. Então veio mais ou menos disso aí a gente pensar, já vamos falar do probiótico antes que vire necessidade, né? Porque daqui a pouco todo mundo vai precisar também de olho nisso aí.
A gente vive nessa época do álcool em gel e na época do medo, né? Então as pessoas ter medo é normal, mas entrar em pânico libera catecolaminas e isso influencia diretamente na nossa microbiota intestinal. Então é um assunto que Perfeito. vai ser cada vez mais recorrente, as indicações cada vez mais recorrentes por conta dessa era que a gente está vivendo. Germ free. Acaba germ free. É, Então, primeira avaliação do pediatra, na verdade, ele não começa no neném, ele começa na mãe, né? começa na Aí mãe. a Paola começa a puxar a nutrição materna infantil aí, que não é um, ele vai virar um remédio. Ele ainda é um alimento, né? Ele está começando a virar agora remédio, está sendo bem estudado para ser uma medicação. Mas por enquanto, o grande forte do probiótico é o alimento. E o pessoal também estava na dúvida do que era o pré-biótico, né? A diferença do probiótico, do pré-biótico. E eu estava dando uma avaliada aí, o pessoal estava basicamente lembrando que o pré-biótico ele é um alimento para o probiótico, né? Ele é É, um alimento que a gente não digere, mas que as bactérias digerem, né? exatamente. São as fibras, né? Basicamente as fibras. É, As fibras. a gente tem que lembrar que os probióticos que vivem lá na nossa barriga, na verdade, para cada uma célula nossa, a gente vai ter praticamente 10 células aí, 10 bactérias. Então a gente é muito mais bactéria do que a gente pensa. E a gente, não é? E a gente conseguiu já também sequenciar essas bactérias e tal. Então, assim, na verdade, elas ficam na nossa barriga, mas elas vivem, elas comem o que a gente come. Então, dependendo do que a gente come, a gente vai ter determinadas populações ali dentro. E aí é que pega. Aí é que pega. Porque a É, maioria das pessoas acha que vai só, vou suplementar probiótico e vou ficar magro. Não teve um rolo isso, desse? Não é assim que isso. funciona. Não é assim que funciona. Exatamente. O pessoal tem pensado muito em soltar os bichinhos, né, dentro do corpo, sem dar o alimento correto para eles, né? E Exatamente. o alimento vivo, né, Paulo? Exatamente, exatamente. Então, assim, os prebióticos são basicamente as fibras, que a gente não digere, mas as bactérias sim. E são os que? Os alimentos mesmo. Você vê ali que vem do chuchu, vem da maçã, vem das leveduras, né? Dos alimentos fermentados, o kefir. E que vão Isso, fazer, elas vão alimentar as bactérias que estão dentro da gente. E vocês estão escutando meu cachorrinho exatamente. pedindo colo? Então, Então, estamos escutando. Pode dar meu colo, não tem Deus, problema. gente. Pode Vocês dar vão ficar colo, não tem problema bravos? não, Peraí. coitadinho. Ninguém vai ficar Eu não bravo. sei em qual parte da casa que ela tá. Porque a casa é enorme. Solta os cachorros. Elas são. E os. Tá, vai, chama o Pode falar, cachorro pode aí. falar. Pode falar que a gente vai conversando. A gente é assim mesmo, Pedro. Desde criança a gente é assim, vai mudar agora? Pelo amor de Deus, Tudo né, Pedro? largado, tudo maluco. Pelo amor de Deus, né? Exatamente, viu, Narilda? Comida de verdade, né? Comida de verdade. Cebola, alho, Você ó, comeu. cebola, alho, Você comeu, meu filho. tomate. Minha casa tem 1000 A portas. Então, gente. achei. Ah, então vai procurando. Acho que eu E achei. tem esses suplementos aí, esses alimentos com probióticos, como kefir, kombucha. Todos eles são alimentos probióticos que estão ali. Para Já é no ajudar. uso corrente atualmente. Para ajudar. E Então, a. Pode falar. a Agora gente vai acertou. falar, é porque como a gente fala de probiótico, é difícil a gente não explicar o que é microbioma, porque eu acho esse um termo muito técnico. E às vezes as É, pessoas não ficam meio perdidas. Microbioma é o conjunto de micro-organismos que vivem ali no nosso intestino, né? Tem microbioma na boca, tem na vagina e tem no intestino. Toda vez que a gente fala microbioma, o povo já pensa no intestino, mas tem em outros lugares também, né? Então a gente tem certo. ali o conjunto de micro-organismos que vivem ali. Hoje em dia, com a modernização, o nosso estilo de vida, dorme mal, excesso de cortisol, tem impacto direto nesse microbioma. Destrói as bactérias do bem. E aí vai sobrar as bactérias do mal. Vai sobrar as bactérias do mal. Exatamente. Então a gente hoje entende que essas populações de bactérias, elas causam o que a gente chama de disbiose, quando a gente desequilibra e acaba sobrando só os saprófitas, porque as do bem morrem e fica sobrando as do mal, digamos assim. E aí a gente tem um aumento muito grande de doenças autoimunes, que também é uma das explicações desses aumentos dessas doenças, e muitas alergias alimentares. Então, o nosso intestino, por isso que a gente fala, o nosso intestino ele precisa estar saudável, a gente considera ele como nosso segundo cérebro, talvez o primeiro, né? Porque ele é que produz os nossos neurotransmissores, tem muito mais neurônio ali. Então a gente precisa cuidar dessa saúde do intestino. Mas o estilo de vida moderno e a alimentação influem diretamente
nesse microbioma, nesse desequilíbrio que a gente chama de disbiose. Então, se a gente desequilibra essas bactérias, a gente vai ter proteínas ali grandes, coisas acontecendo que vai trocando em miúdos, causar uma tripa ralada. Quem é aluno do professor Boa. Murilo também está acostumado com esse termo. Uma tripa ralada é uma tripa machucada. Então, essa tripa machucada, o que acontece? Não absorve nutriente, não absorve vitamina D, não é? Uhum. Começa a absorver proteínas Exatamente. enormes, começa a passar patógenos, e isso explica a incidência de doenças cada vez mais, cada vez mais. Atualmente, gente, eu não estou achando meu cachorro, ela fica assim, tá? É um Deixa a porta Yorkshire, aberta. gente. Uma hora Eu ela já vai abri aparecer, todas as coitada. portas, eu não sei qual que ela tá. Ah, entrou. Vem aqui, Entra. Paçoca. Ó. Entrou, gente. Vocês vão Ah, ver a causadora. paçoca. A Paola, em vez Essa. de pôr É. bifidobactéria, né, pôr lactobacilo no cachorro, pôs paçoca. Paçoca, eu devia ter colocado alguma coisa assim, desbiose, algum nome desse. Ah, então, Então, exatamente. por que a gente fala assim, por exemplo, probiótico em pediatria? Tem estudo pra caramba até, né? Tem ali mostrando. Primeiro a gente tem que falar do parto, né, Pedro? Deixar pra você falar. Parto. Fala aí. O tipo de Isso. A parto gente influencia, né? influencia. Então, a gente vê que o primeiro contato da criança com as bactérias de tipo probiótico, ela é através do mecanismo de parto, o parto vaginal, né? Normalmente, depois de um período de mais ou menos 6 semanas, né, Paula, que você tinha É o passado, a estudo que a gente já gente tem uma viu. equalização, né, das bactérias em termos de parto cesárea e parto normal. Mas a criança recém-nascida ali do parto normal, ela ganha uma vantagenzinha aí, né? Ela já tem essa apresentação logo, Uhum. também através do leite materno, Exatamente. através da amamentação. A Quando criança tem passa no canal apresentação dos vaginal, probióticos. criança passa no canal vaginal, ela vai engolindo ali os lactobacilos. E quando a gente amamenta, a gente passa mais as bifidobactérias. Quem tem mais bifidobactérias tem menos propensão a alergias. Então, quanto mais são essas relações que a gente tem, né? Quanto mais bifidobactérias, menos incidência de alergias. E aí, quando nasce de parto cesárea, a gente vai engolindo o quê? Os da pele, que é diferente. Isso, Mas ali tem é uns estudos diferente. que mostram que após 6 semanas tem uma equalização mais ou menos com o microbioma da mãe. Mas a criança vai ter o microbiota do adulto ali próximo de 3 anos. Tudo no ambiente interfere ela. E era isso que a gente queria comentar. A questão do germ free, né? Que tem que passar álcool em gel para passar a mão para encostar na criança, que a criança não pode pôr o pé no chão, não põe o pé na terra, não tem contato com terra, né? Ou ficam só nas cidades e tal. E isso daí também acaba selecionando, digamos assim, essas bactérias e tem uma chance maior de ter alergias depois, né, Pedro? Exatamente. Eles perceberam que crianças alérgicas tinham muito menos bifidobactérias, tinha muito mais estafilococcus e enterobactérias, né? E acabam sendo bactérias que dão essa propensão inflamatória, essa abertura para processos infecciosos do intestino e inflamatórios do resto do organismo, né? Então, essas bactérias até fizeram estudos, né, com crianças nascidas de parto cesárea, que eles faziam um suave da vagina da mãe e faziam apresentação artificial para a criança, né? Isso está em estudo, ainda não foi bem comprovado, não entrou em nenhum protocolo, mas você vê como a importância do mecanismo de parto numa influência, de uma alergia de uma criança que é mais velha. Então, a proteção pode já aparecer nesse momento. Se não aparece ali, aos poucos vai aparecendo depois, mas normalmente acaba sendo mais propensa a proteger ali no parto normal, né? Então a gente já começa no parto, né? Coitada da mãe, já no parto ela já tem o que pode acontecer, o que não pode acontecer, seria melhor que fosse o parto normal, que o parto cesárea. Então a gente já começa por aí. Depois, a gente vai ver que hoje em dia o estudo dos probióticos, ele envolve muito a criança com 15 dias, com 14 dias ali, principalmente a questão das cólicas intestinais e a dor abdominal e tudo mais. Ela é uma situação que a gente vê acontecer, principalmente quando a criança vive na cidade, né, Paulo? É. Incrivelmente, tem estudos que mostram pra gente que crianças que nascem em zonas rurais, com menos asepsia, né, vamos dizer assim, Menos higiene que o povo elas acha, né? Tem que ser tudo é, germ free. ag- Germ free. exatamente, essas crianças têm menos cólicas, as crianças que nascem na fazenda aí, né?
elas têm menos quantidade de cólica porque a proteção natural dos lactobacilos ali, eles já estão presentes já desde o ambiente ali, que é o que você falou. Se não nasce no parto, no ambiente traz para a criança. Exato. Então, esse é um foco, esse é um uso dos lactobacilos, não só, mas também de todos os outros, né? Isso é. Que a gente usa na proteção das cólicas intestinais aí. Na verdade, a cólica mesmo é aquele negócio. Vai ter, toda criança tem, e tem que ter paciência, e ter massagem, e ter carinho, e ter prazer. E exatamente, a gente sabe que a cólica vai ter, né? Porque dentro da barriga estava usando a placenta para se alimentar, e depois, quando nasce, tem que engolir, tem que ter peristalse no intestino, e isso pode causar uma dor. Mas a gente sabe que o que a mãe come também interfere bastante nessa relação. Né? Até a questão do leite materno. Como chama esses alimentos? Eu sempre falo isso. Ó. Quando a gente fala, teve uma pergunta, uma pessoa que me fez essa pergunta, eu sempre explico, mas eu vou explicar de novo. Quando a gente come ali toma um refrigerante, uma pizza, um nuggets, então eles têm uma lista de ingredientes desse tamanho, então são aditivos alimentares. Esses aditivos aí são potencialmente cancerígenos, eles são alergênicos, então eles podem piorar a cólica na criança. Mas a gente não está falando dos produtos alimentícios, a gente está falando de comida mesmo, comida. De verdade, ali o brócolis, um alho, são alimentos que são naturais, são saudáveis, mas podem distender, eles fermentam dentro da barriga. Então pode piorar a cólica em algumas crianças, né? Então, mas a gente fala para a mãe anotar, né, partindo do princípio que está comendo comida. Se estiver comendo franqueira, daí a gente já se perde um pouco, porque os aditivos, eles são um veneno, tá? Então, isso pode acontecer. A gente utiliza probióticos, sim, para melhorar as cólicas. Ali, o mais famoso de todos é o Reuteri, que tem até uma marca comercial que a gente não vai falar, porque a gente, né? Eu não sou a favor também. Eu não uso só o Reuteri, porque tem estudos que sugerem que as múltiplas cepas, elas são superiores a uma cepa única. Né? Mas tem ali também por raminosos, por exemplo. Então, mas eu uso a cepa. O importante é a gente sempre pensar que quando a gente pensa em probiótico, não é assim, ó, vou tomar o que a vizinha está tomando, dando para o filhinho dela. Não é assim. Toda vez que você pensa no probiótico, eles modulam uma resposta imune, eles modulam. Né? Então, se você coloca um probiótico ali, você tem que saber em quem você está colocando, por quê, por quanto tempo e o que você quer, qual o efeito que você quer. Então não é aquela coisa, eu vou tomar um Yakult horroroso quantas vezes quiser, porque vai fazer bem pro intestino. E não vai. Exatamente, né? A gente, muitas vezes... Teve uma reportagem que eu li. Gente, eu tenho que mandar um beijo pra Rosângela. Rô, te amo, com saudade do professor Laí e da Rô, meus amores. Muito bom. Deixa eu te falar. Então, eu vi esse estudo, um estudo, na verdade, que eles estão fazendo na Alemanha, países de primeiro mundo. E muitas vezes eles vão indicar um probiótico para você baseado na sua microbiota. Então ele vai lá, orienta você a fazer o exame de fezes lá, faz o cocôzinho, colhe, vê o que está faltando, o que está sobrando e vamos ver o que precisa. Esse seria o top, seria o ideal. Mas a gente sabe que não, né? A gente muitas vezes vai pelo sintoma. A gente vai pelo sintoma. Esse negócio de microbioma é tão importante que, por exemplo, tem pacientes que têm alterações, não tem alergia mediada por IgE, a leite de vaca, mas a gente sinaliza porque a proteína a caseína, por exemplo, ela tem um peso molecular muito alto. Então ela passa e sinaliza microbioma, ela altera microbioma, ela causa desbiose intestinal. Então, assim, esse estudo é bioquímica e biofísica pura, é muito, como a gente fala, complexo. É muito complexo para a gente achar que é tão simples assim, ó, o mesmo probiótico vai dar para todo mundo e vai dar certo para todo mundo e vai ficar magro só com um raciocínio extremamente complexo. Só com o probiótico. E outra, a quantidade, né, Paula? Isso é importantíssimo, né? A gente trata dele como medicação, mas a quantidade dele vai variar. Cada um tem intestino de um tamanho, cada um tem uma quantidade de bactérias no intestino de uma quantidade outra maior. Cada um tem um objetivo também, né? Diferente para uma coisa, para outra e tal. É e bem os mais usos, complexo. Então, Paula? Então, exatamente, os usos. Então, falamos, cólicas. Cólicas é um deles. Alergias. Então, a gente melhora quadros de asma, eczemas com probióticos. A gente melhora. Perfeito. A síndrome metabólica. Obesidade. E a gente reduz a inflamação. Por quê? Ali tem cepas que são comprovadamente, elas vão lá e diminuem as citocinas inflamatórias, estimulam as anti-inflamatórias, né?
Então, a gente utiliza Exatamente. realmente para a gente modular, entendeu? Só que o ponto que eu queria chegar, oi, Ruben, que eu queria chegar era a questão do probiótico. Por exemplo, eu tenho um paciente, vamos supor assim, está inflamado, constipação é uma outra coisa que a gente usa bastante, mas a maioria das vezes o erro está na dieta, não está no probiótico. Não adianta eu pensar numa cepa Uhum. interessantíssima e colocar lá, porque ele não, aquela cepa quando chegar no intestino ela vai morrer, porque o paciente está comendo coisas ruins e aí ela só está alimentando as bactérias do mal e as bactérias do bem elas vão morrer de fome. Então o Então probiótico você ele não é compra o milagroso. Tesla, você compra o Tesla e resolve pôr gasolina no Tesla, no carro Exatamente, elétrico. exatamente. Então você acha que não, agora resolvi, né? Olha, a criança está constipada, eu vou tomar um probiótico, vai ficar bem, mas vai comer de manhã sucrilhos, depois bolacha, depois no almoço nuggets, na janta miojo. Então você vai estar Perfeito. alimentando só as bactérias do mal e as bactérias do bem, elas vão morrer de fome. Então, a gente não Exatamente. adianta achar que é um milagre, sabe? Quando a gente tem um paciente constipado, a gente sabe que o probiótico ele vai resolver, ele vai ajudar muito, mas a minha primeira coisa é pensar na dieta. Então, eu vou retirar as coisas que são ruins e vou pensar também em alergias e intolerâncias alimentares que podem cursar com diarreia, podem cursar com constipação. Então, por isso que a gente sempre foca no pacientinho. Se eu focar só na constipação, eu vou te dar uma receita de bolo. E não é assim. Uhum. Eu tenho que ver o que ele está Uhum. comendo, como é que é, tem uma intolerância alimentar, piora quando come tal coisa. Então, primeiro a gente foca em retirar o que está incomodando e essa tripa que está ralada, né? Porque a gente tem uma desbiose ali, e também pensa em cicatrizar essa tripa aí. Como que a gente faz? Boa. Caldo de ossos, compota de maçã, a gente pode usar glutamina, muita gente perguntou sobre glutamina, a gente pode utilizar, melhorar essa parede intestinal, melhorar essa produção de muco, para depois eu colocar um probiótico lá. Porque se eu colocar um probiótico lá e tiver um intestino todo ralado, todo machucado, eu posso causar problema para o meu paciente. A gente pode causar, ele pode passar pela parede, a gente viu ali até pacientes que podem ter sepse, né, por conta disso. Pode passar para a parede e entrar para dentro do corpo. O intestino é uma parede, né? Era para ser uma parede, era para ser um caninho bonitinho que empurra ali o cocô, que é aquilo que você comeu e vai Uhum. ser tóxico para você, então vou mandar para fora. É a mesma coisa, você vai fazer uma plantação, primeiro você vai adubar o solo, depois você vai plantar, que seria mais ou menos isso. Você vai tratar dessa parede aí e vai preparar essa parede para receber os probióticos. O pessoal já estava com algumas dúvidas. A dúvida primeira era do kefir, né? O kefir, o kombucha, eles são alimentos com probióticos, né? São bem São interessantes. prebióticos Eles também. têm, eles são, tem os prebióticos, eles são com o que o Paulo falou. O ideal é que seja de várias bactérias, e eles fazem justamente isso, né? Eles produzem Eles têm, metabólitos que são legais, né? E que estimulam o crescimento das facilitam. bactérias boas no nosso intestino. Qual que é o lance do kefir? Quando a gente faz ele em casa, a gente tem pouco controle com relação à higiene. Então, cuidado. Cuidado, podem ser Uhum. contaminados. A gente fica, né? O controle Na sanitário é dúvida, né? diferente. Existe kefir industrializado, que daí você compra, tem um controle de qualidade e tal. Então, assim, Uhum. pensar nessas duas situações. O kefir, ele pode ser feito de leite, de vaca, de água e de leites vegetais. Quem me segue já sabe que eu não sou muito a favor do leite de vaca, então eu sempre indico fazer de água ou de leites vegetais. Por exemplo, leite de É, coco. isso, o de água você põe água e açúcar, né? É açúcar mascavo. E açúcar mascavo normalmente é o clássico, né? E o de leite, o ruim do leite é que nós vivemos uma era do leite da caixinha, né, Paulo? A verdade é essa, né? A gente Olha não o tem leite, pelo leite amor de Deus. de vaca mais, Geralmente, né? exatamente. A vaca, hoje em dia, aliás, quem estuda e quem se envolve com a causa de sofrimento animal realmente fica muito impactado. Porque a gente toma agrotóxico, a gente toma hormônio, a gente toma pus. Então é difícil isso daí, tá? Então eu sempre É prefiro que seja o difícil. leite de coco natural, feito em casa, ou até o de água. Quando que eu iniciaria? A partir de 6 meses você pode introduzir isso daí, tá? Em Uhum. pequenas quantidades, tudo, porque até 6 meses é leite materno exclusivo, tá? Agora, o kombucha é um que eu tenho as minhas ressalvas, eu indico ali mais ou menos de 6 anos para frente, porque tem cafeína. Então, se eu for usar É, menores de dois estimulante, né? anos, eu não vai ser legal para o paciente, não tem indicação para usar para o pacientinho, Perfeito, tá? perfeito. São alimentos, né, pessoal? Assim, que nem estava na dúvida se tinha que fazer a criança tomar o kefir ou tomar o... Não, pera, calma, não é assim, né?
A Parece gente um introduz iogurtinho. o alimento, tem que ver o que a criança topa ou não Até também, né? porque de 6 meses a um ano é a introdução alimentar complementar. Então você vai apresentar o kefir, você vai apresentar. Aí outra coisa também, chucrute, que é prebiótico, é fermentado. A gente viu que os países que têm os pacientes que são mais longevos comem muito fermentado. Então, por exemplo, miso é um alimento Uhum, prebiótico muito interessante. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é o quê? É revezar. Se você tem uma dieta que é adequada, se você come comida de verdade, de preferência sem agrotóxico, porque o que vai acontecer? Destruir o microbioma. Aí não vai adiantar uhum, nada. Então, se você faz uma dieta revezando, come alimentos de. Quem come todo dia a mesma coisa também vai ter o mesmo tipo de população de bactéria. Então, você tem que ter uma dieta rotativa. Né? De preferência, a gente uhum, fala ali, come ali o que é da estação, que tem menos agrotóxico, tenta comprar os uhum. orgânicos. A saúde intestinal, ela é dali que a gente começa, não tem como. Tudo tem que passar por ali. Você vê doenças autoimunes e até câncer sendo modulado pela microbiota intestinal. Inclusive, tem testes de cocô que a gente faz o cocô e eles sequenciam, né? Vêm as bactérias e falam, ó, esse paciente tem diabetes mellitus. Nem sabe quem é o paciente, É, só pelo cocô. só pelo Só pelo cocô já cocô. consegue Então descobrir. é uma coisa muito séria, a gente tem que levar muito. E como que a gente vai levar a sério? A gente vai pensar assim, mas poxa, que nem eu preciso tomar probiótico? Não é que você precisa. Eu não diria que não precisa. Por exemplo, você tem uma dieta, dorme bem, né? Tem uma dieta Faz saudável. Faz exercício, faz exercício, exercício, controla o dorme estresse. Não bem. necessariamente você precisa tomar o probiótico. Se você comer de forma saudável, revezando, orgânico, como eu estou explicando, não necessariamente você vai precisar de um probiótico. Tem uma escalinha de cocô que a gente sempre ensina a olhar, né, Pedro? A gente ensina os pacientes. Isso. Eu recebo fotos de cocô de paciente. Eu tenho um grupo com pais, ó. A Xana, se estiver aqui me escutando, tem um grupo que eu recebo foto de cocô, pediatra é isso. A gente quer saber, a gente tem que perguntar como tá o cocô, quero ver. Porque tem uma escalinha que chama escala de Bristol. E aí ela ensina ali pra gente como que tá o cocô. E ali já vou adiantar que os melhores são 3 e 4, sendo 4 o melhor. Mas quando o paciente tem Uhum. muita constipação, não tá normal. Quando o paciente tem muita diarreia, não tá normal. Então, pela escalinha do cocô, se tá com cocô ok, se come bem, se dorme bem, não necessariamente eu preciso colocar probiótico nesse paciente, entendeu? O estilo de Exatamente. vida que é o imperativo. O grande pulo do gato, né? É o pulo do gato. O, o Pedro tinha perguntado aqui, meu xará, sobre quando introduzir o probiótico. Na verdade, é assim, a gente já introduz no parto, já introduz na amamentação, né? E aí a gente vê normalmente o que a criança apresenta, né? E indiscriminadamente a gente não deveria. Indiscriminadamente não. Mas desde o nascimento você pode fazer, porque já está fazendo no peito, Poderia. já está fazendo. Tem estudo Poderia, ali pode. mostrando que questão de enterocolite em pacientes prematuras. Então a gente usa assim, UTI neonatal. Então não é uma coisa assim, não é a idade que vai me dizer se eu vou precisar ou não. É a clínica do paciente, é o que ele está apresentando, o estilo de vida dele. Outra coisa também que eu sou contra é você colocar, por exemplo, um probiótico num paciente que está extremamente inflamado. E quando a gente fala inflamado, as pessoas acham que tem que estar o quê? Vermelho, com pus. Não é isso. Se você tem um intestino, uma tripinha que está ralada, por quê? Pelo que eu falei. De manhã, sucrilhos, com leite com Nescau. A bolacha no meio da manhã, almoço é nuggets e janta é miojo. Isso não é comida, isso é um monte de aditivo. Tem glúten pra caramba, é impossível você conseguir ter um intestino saudável com essa Processar. quantidade de É. glúten que tem. O glúten, a gente fala que o trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo de Jesus. Nada a ver. Então, Ah, é verdade, não é a nossa. mesma coisa, não, de jeito nenhum. Totalmente diferente. E então aí você tem um paciente que tem uma tripinha ralada, aí você vai colocar um probiótico só, além de matar, a gente matar porque você não come, vai matar suas bactérias boas que você está tomando e gastando dinheiro porque é caro, isso é caro também. Eles vão Exatamente. morrer de fome. Ainda tem o risco da gente causar outras coisas, por exemplo, SIBO, que é uma sigla, até me perguntaram. SIBO é uma sigla em inglês que a gente chama supercrescimento bacteriano. Então você já tem uma população ruim de bactéria lá, porque você só come porcaria, né? Uma criança. Eu vou lá e jogo um monte de bactéria, quer dizer, eu vou ter um crescimento absurdo e aquilo pode modular a inflamação, aquilo pode causar até alteração de comportamento mesmo. Então a gente não Isso. faz Essa é uso outra, indiscriminado, não. Não é, essa é Pedro? uma outra indicação, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma psicobioma, né? Que é umas as bactérias que estão envolvidas na absorção dos alimentos, mas também de modulação dos neurotransmissores.
e que se elas não estiverem numa quantidade adequada, pode incutir numa depressão, pode incutir num comportamento alterado, por conta dessa população bacteriana aí que deveria estar X e não Aí não está. absorve os nutrientes, principalmente do complexo B, e aí a gente tem mais depressão, ansiedade. Outra coisa também, se eu tenho uma tripa ralada, eu não vou produzir serotonina, não vou produzir os outros Uhum. neurotransmissores, porque o cérebro, por isso que a gente fala, olha, vocês que tratam ansiedade e depressão somente com inibidores de recaptação de serotonina, né, lá na fenda sináptica do cérebro, vai falhar porque vai ficar velho. Quem produz é o intestino. O intestino é o foco da Uhum. saúde hoje. E é por isso que a gente tem se voltado tanto para a nutrição. E a gente entendeu que o intestino tem interferência com o estilo de vida. Aí eu falo o seguinte, aí eu vou lá, vejo meu pacientinho. Uma coisa também que eu queria falar. Eu tenho meu pacientinho, poxa, tá constipado, tá isso, tá aquilo. Eu vou lá, escolho uma cepa de probióticos. A gente escolhe. A gente não compra pronto, não. Por exemplo, eu casei xirota. Não é, não. Não é, não. Eu tenho que ver o que Então, que meu paciente está precisando e prescrevo para ele. Não é verdade? é o Para bendito do ele, Yakult, né? exatamente. Isso. Para ele, pelo que ele precisa, pelo tempo que ele precisa. Daí ele vai e aí o pacientinho que sofre bullying na escola, que está dormindo mal, não adianta, eu vou gastar dinheiro. E eu não vou melhorar esse paciente, porque eu vou ter um cortisol agindo diretamente no paciente. Sabe qual que também é um dos grandes vilões que destroem? Açúcar. Então não adianta o meu paciente comer todos os dias, comer um Nutella, comer um Kinder Ovo. Não adianta, você vai ter um excesso de açúcar refinado que é deletério para esse microbioma. Então, a gente precisa entender que, não é assim, vamos chegar, vamos resolver sua vida com probiótico. Não, ele vai entrar, não é nem no primeiro momento, talvez no terceiro momento. Primeiro a gente vai retirar a É. tranqueirada, melhorar a saúde da criança, depois a gente vai tentar tratar essa tripinha ralada, depois a gente põe o probiótico. Pedro, vou deixar você falar do Yakult, porque se eu for falar, eu vou falar que eu tô com implicância. Eu tô com É, implicância. cara, o Yakult ele é muito bom para Yakult. Ele é muito bom para a empresa lá, ela é muito legal, ele é muito Exatamente. bom para eles. Eles ganham muito dinheiro com isso. Ele é um leite fermentado com basicamente o caso de Shirota, né, que é uma cepa aí, que ele, na verdade, a única comprovação que a gente encontrou aí foi numa, como é que é, Paola, Câncer de do bexiga. câncer de Recidiva. bexiga. Então, Ele a previne proteção dele recidiva é recidiva. de câncer de bexiga. Imagina, ele só pensa na recidiva do câncer de bexiga. De resto, ele não tem nenhuma aplicação nesse momento. E aí E a você pensa quantidade de que, açúcar nele é exato. altíssima. Meu Deus do céu, tem 11 gramas de açúcar ali num potinho de Yakult. Se você pensa que a OMS recomenda 25 gramas de açúcar a partir de 2 anos por dia, quase a metade. Um. E quem que toma um só? O que que os pediatras mais antigos falam? Que dá até um frio na espinha, né? Porque quando a gente era criança também era assim. Pode tomar quantos quiser. É, E o próprio, tem o era aí. Yakult, que é a marca Yakult, mas tem os das outras marcas que você chega no supermercado, tem o Minion desenhado nele. Até eu que sou adulta falo, gente, É. eu quero esse Minion. Imagina a criança que não entende o Com, que é com, assédio. com sabor artificial e de uva, que tem um de uva lá que todo mundo gosta. Meu Deus. Tem o É litrão, dureza. agora tem o Tem litrão. litrão. Tem o litrão. Dureza, furada. Então, Falar, vou melhorar minha saúde intestinal com Yakult? Não vai. Você vai ganhar não vai. muito Não mais vai. comendo melhor, né? Fazendo rotatividade. Exatamente. Alimentos da estação, orgânicos. Você vai ganhar muito mais fazendo isso do que tomando Yakult. E o Yakult vai sair até perdendo. Exatamente. Não é, Pedro? Exatamente. O cachorro voltou a querer Exatamente. colo. Coitadinha. Tadinha, olha, ela Pode quer dar. participar da live. E tem um uso que é muito clássico, né, Paola, que é na diarreia, né? Na diarreia. Isso aí já veio, porque na verdade um dos descobridores do bendito dos probióticos foi um médico francês, pediatra, que ele viu que as crianças tinham menos bactérias em formato de Orgulho! Y, Pediatra, da orgulho. pediatria. Ele viu que as crianças com diarreia tinham menos bactérias em formato de Y, que são os bífidos bactérias. E aí ele começou a pensar em complementar, fez a cultura, complementou e viu que episódios de diarreia melhoravam bastante. Então é um uso clássico, além das leveduras, né, Saccharomyces e Cerevisiae, né, que a gente também pode associar, mas classicamente as bactérias agora, que é o nosso foco hoje. Exatamente. Então, o probiótico, ele incide nisso aí. Os usos modernos dele, a gente tem que pensar nos como anti-inflamatório, como um síndrome metabólico,
como absorção, De como nutrientes. regulação, absorção de vitaminas, nutrientes. Tem que pensar nesses casos em que a gente tem uma pessoa alérgica, dermatite atópica, a gente usa muito, né, Paula? Agora está usando Muito, muito. bastante. Quanto a gente viu lá, né? Que a Vai, gente falou menos olha só que coisa, ó, vou puxar o gancho para vocês entenderem. Quanto mais bifidobactérias, menos incidência de alergias. E que incrível o leite materno. Leite materno, cheio muito de bicho, bifidobactérias. E o paciente que toma cheio. fórmula, ele vai ter um microbioma diferente, uma sinalização diferente. Então, por isso que a gente é defensor incansável do leite materno. Por isso, não, por vários motivos. Mas é uma coisa que, se você está formando um microbioma de uma criança, que vai formar ali até os 3 anos, a importância que tem a gente defender isso. Entende? Exatamente, É uma exatamente. diferença incrível. Gente, como vocês são fofinhos. Obrigada. Vocês são Todo incríveis, mundo nota vocês são 10. muito legais. Tem muita gente que me perguntou um monte de coisa, eu vou ver aqui o que que a gente consegue responder, Puxa, porque tinha umas perguntas que não puxa suas eram. perguntas aí. Que não eram. Ah, Ó, eu tinha aquela da lactante, né? Que eu cheguei por a falar que a favor. mãe que estava amamentando, ela pode, inclusive hoje em dia tem estudos que falam que a mãe que está amamentando, que esteja desenvolvendo uma mastite e tudo mais, os próprios ginecologistas agora já estão observando isso, e entrando com probióticos para essa mãe, para proteger de mastite, proteger de vulvovaginites, né? O Exato, outra probiótico coisa, também hoje a gente interfere trata nisso H. aí. pylori. H. pylori a gente trata com probiótico. Tchau, antibiótico. Até porque Exatamente. quando eu vou lá, quando eu tô doente, eu realmente tenho uma indicação de usar um antibiótico, é isso que a gente tem que pensar. Tô doente. Preciso mesmo. Tudo bem, eu preciso usar, não tem discussão, não é questão de ser contra. Só que a gente sabe que ele vai matar não só as bactérias que estão me fazendo ficar doente, mas também as bactérias boas. E por isso que muita gente também Exatamente. desenvolve ali, tem diarreia, tem dor abdominal ali durante quando está usando antibiótico. A gente às vezes associa, tá? Tem cepas que a gente associa junto para melhorar essa questão de diarreia, porque é mesmo bem complicadinho. Você Ó, vai ver que é clássico, né? Quando você toma um antibiótico de espectro maior, né? Com mais capacidade assim. Pode acontecer até com qualquer tipo de antibiótico, dos mais antigos, você pode ter. Mas é, classicamente a gente vê hoje em dia que é muito comum a mãe vir, não, meu filho tem alergia a X com Y ali, que não pode tomar que ele tem diarreia, barriga estufa, passa mal. Não é que ele tem alergia, é que ele tá fazendo tá tá matando, ele tá matando. matando tudo que é bactéria. Exatamente. Então a gente tem que ter muito. Por isso que esse uso indiscriminado de antibióticos, a gente acaba selecionando as bactérias, deixando as bactérias do mal. E hoje em dia não pode tossir, agora não pode mesmo por causa do Covid, mas nossa senhora, não pode ter nada que querem usar antibiótico. E a gente fica lá brigando, gente, calma aí, observa um pouco mais. Não é uma febre que vai me fazer tomar essa decisão. E a gente é chato, não é que a gente é chato, é questão de ler, de estudar, de entender que realmente aquela população de bactérias que está junto de você é muito maior do que você que está perdido no meio das bactérias. E quando a gente É, faz ué. esse desequilíbrio, a gente começa a deixar, além das bactérias do mal, também os fungos e alguns vírus. Então a gente tem doenças aí que a gente vem estudando, PANDA, PANS, que são síndromes autísticas por conta dessas Hum, doenças. Então, assim, é um assunto muito sério, que tem que ser levado muito a sério para ser banalizado. Olha, um Probiatop vai dar para todo mundo. Não vai. é, Cada pessoa é uma é. pessoa, tá bom? E eu sempre falo isso, quando a gente foca na pessoa, a gente nunca perde. Se você foca na doença, fatalmente uma hora você perde. Se você cuida de uma pessoa, de uma criança, não tem como perder. Porque você está cuidando da É. criança, não é da doença que ela tem. Tem uma pergunta aqui, ó. Meu filho tem 3 anos e sempre foi constipado. Seria falta de pré e probiótico? Pode ser. Pode ser falta de água, porque também a gente esquece de tomar água. E se não tomar água, não vai ter Esse bolo é, fecal. exatamente. Vai fazer bolo, você põe só farinha, sai o quê? Não sai nada, Não né? sai nada, fica Não vai aquela coisa. sair. Você tem que pôr o líquido, né? Para liberar um negócio ali, alguma coisa, né? Vai fazer bolo, vou bater só farinha e Não vai dar fermento. certo? Não sai. Não Até para vai. fazer pão você tem que pôr água. Então você precisa Então tem que tomar pôr água, água, gente. precisa da água. A partir de 6 meses, a gente dá aguinha pro bebê já, então precisa da água. Além disso, cuidado com essa dieta, porque a chance da dieta estar inadequada é muito maior do que a chance de faltar um probiótico. Até porque se a dieta está inadequada, obviamente eu só tenho bactérias ruins dentro da barriguinha. As bactérias que Uhum. comem coisas boas, elas não estão lá, porque elas morrem de fome.
Então, eu jamais pensaria assim, ah, beleza, tá constipado, vou te dar então um Fiber Mais, que é isso que a gente vê, infelizmente, e um Probiotop. Resolveu a vida do seu filho? Não resolveu. Não resolveu. Então tem que ver o que ele está comendo, como que tá as emoções. Tem um paciente que sofre bullying, que dorme mal, que tem problemas em casa, ele vai ter o microbioma alterado. Então não adianta a gente só pensar numa única coisa. Sempre vai ver o que ele está comendo. E também pensar em intolerâncias e alergias alimentares. Quando a gente fala alergia alimentar, a gente parece que a gente está falando daquilo que vai coçar o nariz, né? E, na verdade, isso são reações adversas a alimentos, porque existem que são mediadas imunologicamente e outras que não são. E isso é muito, muito mais complexo do que só achar que vai, ah, vou comer, que nem vou comer camarão, fiquei inchado. Não, isso é um jeito. Existem milhares de jeitos. Então, conferir, dá um confere nessa dieta. Perfeito. Excesso de gases, intestino preso por até 3 dias, dores abdominais fortíssimas. Eu avaliaria também, de novo, a mesma coisa. Parece que eu vou responder todas as perguntas do mesmo jeito, né, Pedro? Olhando para a Não, criança, mas não é? é porque, na verdade, simplifica. Como diz um cara chamado Eric Jacan. Você conhece o Jacan? Você conhece esse Ah, o cara, cara Eric Jacan? do Masterchef? O cara do Masterchef. Eu não Ele assisto fala nada desses assim: trem, gente. o simples, ele é o mais difícil. É, Então, às vezes parece que a gente vai parar, fazer. Ah, não, mas não, cara, é uma coisa simples. É a coisa mais básica. Para, avalia. Vê se a criança está sofrendo, se ela está no mal-estar, se ela está estressada. Vê a exato. alimentação. Seja 90% do negócio já começa a melhorar ali. Exatamente. Não tem como comer aquela quantidade de açúcar refinado, aquela quantidade de glúten, a quantidade de leite, porque também é tudo substituído por leite. Ah, ele não come bem, mas toma 1 litro de leite por dia. Aí, além de atrapalhar a absorção de ferro e outros nutrientes, é uma proteína potencialmente inflamatória, com peso molecular alto. Eu vou ter uma tripa ralada passando um tanto de aditivo desse jeito. Então, não Uhum. adianta eu pensar só em colocar um probiótico ali. Então é isso que a gente queria. A nossa mensagem hoje é entender que o probiótico é primeira pergunta, para quem? Por quê? Por quanto tempo? Então são as coisas que a gente sempre Exatamente. pergunta. Não é uma coisa assim, não. Ó, rinite alérgica tem a ver com constipação? Pode ter. Pode ter. Eu posso ter um Pode ter, paciente que tem uma reação adversa a algum alimento. Pode ter. Tá bom? Cocô com pode. muco é para se preocupar? É sim. É sim. É para se preocupar, não é para ter sangue, não é para ter muco. Imagina, todos os dias seu filho faz cocô com muco. Tem uma coisa errada. Tá errado, né? E pode, às Tá vezes, ser errado. A até uma fibra alimentar não tá parasitose. entrando. Né? E pode até ser uma Também, né? parasitose, né? Então Também. tem que olhar. Então não tá Aí, muito bom, não. exatamente. Ao invés da simbiose, né? Que é o que a gente gosta, é o É, simbiose, né? Que o bichinho tá junto de você, te ajudando, trazendo benefício pros exato. dois, para Todo você mundo e pro vivendo em bichinho. harmonia. É. Você me ajuda, eu ajudo você. Tipo isso, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Aqui, Exatamente. verdade que probióticos é melhor da farmácia do que os manipulados? Depende, porque o da farmácia ele é fechado, né? Ele tem aquela cepa ABC. Mas eu prefiro eu escolher as cepas para o meu paciente voltado para aquilo que ele precisa. Então, só Uhum. que assim, depende da farmácia de manipulação. Então, a gente tem que ter uma farmácia de manipulação que você conheça o farmacêutico, conheça as normas, né? Tudo mais, porque realmente tem essa questão. É a mesma coisa que eu falei do kefir. Você tem um kefir em casa, aí depende da condição de higiene, você vai estar mais contaminado do que tudo. É complicado. Uhum. Qual probiótico para criança de 4 anos? Aí me complica, porque eu não sei quem é essa criança, não sei o que ela come, não sei se ela dorme bem, não sei se ela está estressada, não sei a historinha dela. Aí eu não consigo ajudar ela. Será que ela precisa dessa criança? Talvez não. Se é uma criança que come super bem, que faz um cocô Bristol 4, não é? Nosso medo é que o probiótico vire tipo vitamina, né? Lembra aquela época? Assim, hoje em dia é menos, né? É. As mães Hoje é mais chegam, doutor, qual a individualizado. vitamina que eu dou pro meu filho? Qual a É, vitamina que eu dou pro meu filho? Não sei. Você vai ter que sentar comigo aqui, nós vamos vir conversar, muitas vezes colher é. exames, ver o que, que dá para. E para ver se precisa de vitamina, muita criança não precisa. Às vezes não consegue, não precisa. Às vezes a dieta tá ok, tu faz uma rotação ok, né? Então é Perfeito. difícil responder assim. Qual idade pode começar com os probióticos? Aquilo que a gente falou, até em UTI neonatal a gente poderia utilizar. Então, isso aí não é. Uhum. A partir de qual Enterocolite idade? necrotizante, né? Sempre com indicação Uhum. médica? Sempre, imagino que sim. Sempre para usar um probiótico e saber que ele pode modular ali sua resposta imune, que ele pode modificar até o coisa do DNA, eu acho que tem que ser uma indicação médica ou de um nutricionista, né? Que são pessoas que Isso. vão individualizar para aquela criança e tudo mais. Porque é o que eu É o falei, que o não médico vai aprendeu resolver. mais. É, Exatamente. Que o médico começou a aprender com o nutricionista a individualizar o negócio, né? é.
A gente porque finalmente a entendeu que gente. não deveria nem ser separado, né? Eu acho que deveria ser uma profissão só. É impossível, na minha opinião, separar a medicina da nutrição. É descabido. E é por isso que a gente tenta Exatamente. trabalhar junto sempre com eles. Não tem como. Não tem como não valorizar a dieta. A gente é o que a gente come, sente e não consegue eliminar. Não é verdade? Perfeito. Quando é indicado usar o probiótico manipulado? Na minha opinião, toda vez que eu preciso de antibiótico, eu prefiro manipulado, porque daí eu escolho aqueles. Ih, não sei o que eu fiz aqui. Eu tô aparecendo? Tá certinho. Eu não Você sei o que eu tá fiz aqui. aparecendo e falando. Ah, pronto, dei Você um tá wake. ouvindo a gente? É, tô. É que de Pronto. vez em quando tá. Então, na minha opinião, Aham. sempre o manipulado vai ser melhor, porque eu vou conseguir individualizar as cepas e exatamente aquilo que eu preciso. E Uhum. o probiótico pode potencializar a flora de uma criança de 3 anos com leve tendência a constipar? Sim, eu já respondi essa, mas a gente tem falado muito agora de imunidade, né? Por exemplo, paciente que tem muito resfriado, a gente pode melhorar essa com probióticos, mas milagrosamente não. A gente também vai melhorar o estilo de vida. É o que eu falei, Exatamente. se o paciente está ali surtado, está com muito cortisol, ele vai destruir o microbioma. O paciente come açúcar o dia inteirinho, vai destruir o microbioma, não vai fazer milagre. Então, tudo está interligado. A nossa mensagem hoje é fazer vocês entenderem que tudo está interligado, tudo importa. É uma pessoinha, é uma criancinha. E o que a gente faz por ela agora tem um impacto enorme para todo o resto. Quando for adulto, falar mais do pediatra, doutora Paola, velhinha, já falava isso aí já. Então, Não é? exatamente. É, Você tá, é o nosso sonho, né? Começar a é, atender os filhos dos nossos pacientes, né, no futuro aí, a gente durar até exatamente. lá, né? A gente Então espera, né? a gente tá nessa vibração aí, a gente quer chegar nisso. A gente quer fazer de fato Porque, diferença, né? Ah, e se for aí, a gente então vai esse é ficar aqui um, rasgando, né? então, cara. Mas é um tema que não pode ser você pensar em tratar só do probiótico ali. Ah, não, esse aqui acabou mesmo, né? Você tem que ter essa avaliação. Porque, por exemplo, outra doença que é a síndrome do intestino irritável, né? Lembra dessa? Essa é um clássico, né? O coloprocto, o gastro, investiga, 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 Crohn, investiga, faz tudo e não acha nada. Fala, E é até pouco tempo psicológico, atrás né? Fica fazia o psicológico. antidepressivo. É. Fazia o antidepressivo no cara, e o cara até melhorava. Mas hoje em dia você vê que começou a usar mesmo os probióticos também numa situação assim, que é uma Para situação melhorar. bem diferente, né? É... Poxa, Paola, eu acho que, não sei, pessoal, será que tem mais alguma dúvida? Se vocês Mais quiserem alguma? perguntar, pode perguntando. Eu só vou falar Ah, também outra coisa, que a nossa mensagem hoje é vocês entenderem que os probióticos, então, a gente usa quando precisa e que eles são individualizados. As cepas, elas vão ali modular a inflamação. Então, a gente usa de acordo com a clínica do paciente. Não é uma receita de bolo. E que o intestino é extremamente importante. O microbioma é muito mais importante do que a gente pensava. uhum. E a gente tem que pensar no sistema digestivo como um todo. Então, por exemplo, o paciente que mastiga mal, ele já vai mandar. Porque tem coisa que só o dente faz. E ali a Isso, amilase. Então, o resto da do o boca. esôfago é banguela, tudo banguela. Só tem dente na boquinha. Então, às vezes, tem que ensinar, ver se o pacientinho está mastigando, para mastigar, para mandar já. Quando for para o estômago, vai ser acidificado. Quando for para o intestino, vai soltar ali que vai alcalinizar. Tem todo um processo para fazer. O que a gente tem a ver hoje? Criança que está lá no celular. Aí fica vendo aqueles. Não tem como brigar com o Então, celular, pelo amor de Deus, aquelas luzes, aqueles desenhos piscando, aí não maravilhoso, né? mastiga. Não mastiga. Então É, também não adianta eu dar um probiótico para a criança que não vai mastigar. Ela vai ter a língua exatamente. saburra, um monte de saburra, não é, às vezes não é nem questão de não tem higiene, não é isso. É desbiose oral. Porque do mesmo jeito que a gente tem mucosa lá com a microbioma do intestino, lembrar, tem vaginal, tem oral, tem nasal. Certo? Exatamente. Você Criança pode tem consumir mais. kombucha. Eu já até respondi essa. Ela até Vamos. pode, mas eu prefiro que seja acima de 6 anos, porque ela tem Como cafeína todo na chá composição. preto, né? Tem cafeína na Café, composição. E aí, o chá até preto, 2 né? anos É o não rola. clássico, né? Exatamente, até 2 anos Uhum, não. Depois disso, cuidado. Eu não liberaria. exatamente. Se não falar liberar, parece que pode tomar 3 litros por dia. Não. Mas eu colocaria em criança acima de 6 anos. E é isso, Ah, o meu gente. xará aí. O meu xará apareceu, Olha, tem Pedro aí, vários ó. Pedros. Eu queria mandar um beijo para Ah, todos os meus pedrada, amigos cara. que estão aqui elogiando. Vocês são muito queridos, são muito importantes para mim, todos vocês aqui, meus pacientes Ah, também.
Eu acho que a gente Olha, tem mais conseguiu. uma, Paola. Ó, pera aí, tem mais uma. Usar a vitamina D na criança, quanto usar, na verdade, a gente repõe baseado no que está faltando. A Paola gosta de manter a vitamina D Um pouquinho mais alto. lá em cima, Entre gosta de 50 e 80. uns. Quando é um Exatamente, paciente uns 60 é o oncológico, clássico. quando é um paciente oncológico ou autoimune, a gente deixa um pouquinho mais acima, mas eu deixo ali entre 40 e 80, vai, os pacientes. Só que assim, eu não posso responder quanto de vitamina D tomar, porque é o que eu falei, depende da cor da pele, se a tripa tá ralada ou não, porque não absorve. Não absorve. Se essa criança toma sol, se não toma sol. Exatamente. Onde que ela mora? Essa mora lá na Antártida. Não bate nem sol lá. Não tem nem como. Não é Não, mora, possível. se morar no meu Entendeu? apartamento aqui já não pega sol, Exatamente. se eu não Estamos na sair, toma pandemia, sol. estamos no inverno. O inverno tem incidência solar diferente do verão. Pessoas tomam sol no horário certo? Não, estão de roupa. Então tudo isso influencia. Aí, como é difícil eu responder uma dose se eu não sei quem é que eu estou falando? Sempre a gente vai pensar na criança. Na criança. Quem é a criança? Qual a cor da pele dela? O que ela come? Onde ela, né? Onde ela vive? Nanana. Senão eu não vou conseguir nunca. A gente sempre foca no indivíduo, porque quando a gente trata uma doença, a gente perde. Se a gente trata uma criança, uma pessoa, a gente não perde. Porque é uma Não criança, é perde. tudo que para ela importa. É isso, Exatamente. eu amei. Tem mais uma, ó. Tem Liliane uma Coelho de. perguntou, arroz, ela estava perguntando se no almoço pode comer arroz e arroz com feijão Gente, todo. É monótono, né? mas É monótono. ela respondeu você todo dia. Arroz no almoço e jantar para criança? Pode. Gente, pode. Sabe por quê? Primeiro que é cultural, a gente tem que entender que é a questão cultural da família, do nosso país, muito embora não seja todo mundo que coma, mas faz parte da cultura. Só que a gente, por exemplo, eu jamais encasquetaria com arroz de uma criança e deixaria a bolacha passar tempo e a bisnaguinha. Ah, é, Jamais, exatamente. jamais. Eu jamais pensaria, eu vou tirar esse coco daqui, esse abacate daqui, e deixei lá o Yakult Uhum. passando. Então, Não, vai tirar o que não dá para todo dia o que é processado industrialmente, que são os alimentos que você abre exatamente. embalagem, que quando você lê, tem lista desse tamanho de ingrediente que parece placa de carro Mercosul, não é? Uhum. NJ18, não sei o que. Você fala, o que é isso, em nome de A gente Jesus? nem sabe o que é. Aquele A pergunta do Activia. acidulante. Exatamente, aquele Exatamente, Activia você nem sabe. horroroso. Açúcar, leite, Açúcar. corante, caramelo, não sei qual. E aquilo A vai gente não fazer sabe, bem? Não né? é mais fácil a gente comer ali um chuchu, que tem mais inulina, uma E maçã? leva Melhor, um né? pepino. Ah, bem melhor. Tá? É isso. E a outra última aqui, acho que a Carol perguntou probiótico que a mãe toma e amamenta, passa pro bebê. É, na verdade, sim, Aí né? eu Porque não, tá fazendo parte desse bioma, né? teoricamente sim, é que eu não achei muita comprovação sobre isso, né, esses Ainda não assuntos tem, assim. não tem nenhum que Essas bata coisas muito ainda aí. são. A gente sabe que as bifidobactérias passam muito no leite materno. E é aquilo que eu falei da alergia. Então a Uhum. gente sempre vai ser defensor de do leite materno. Essa da B12 aqui é quem não come nenhuma proteína animal, nenhuma mesmo. A gente vai ter que suplementar. Tá? Mas não tem muito a ver com o Exatamente. probiótico, mas a gente sabe também que se a gente tem um intestino ralado, a gente atrapalha a absorção Nem da. absorve. Nem Exatamente. absorve. Você, Não adianta, daí se eu não você tá pensar no meu intestininho. jogando fora. Ah, e faltou a diferença de levedura para o probiótico. Eles são basicamente a levedura. Ela é um fungo, né? É Funguinho, isso, Paula? funguinho, Um fungo. funguinho. E o probiótico normalmente é bacteriano. Mas a gente também usa, né? Saccharomyces cerevisiae é uma das leveduras aí dos fungos. A E gente a tem. gente usa também MAMPs, que é uma coisa que também está muito na moda falar. MAMPs são padrões moleculares, não é o probiótico inteiro, é um sequenciamento da uma parte deles que vai modular. Então a gente usa ali em pacientes inflamados, eles são mais caros, são situações especiais. Mas o meu foco não é escolher entre MAMPs e probióticos, é escolher para a criança um estilo de vida muito mais saudável. Muito mais. Exatamente. Muito É melhor. isso, P. Senão daqui a pouco Muito corta a bom. nossa live. Daqui a pouco a Faltou, acho que Instagram. 2 minutos só, viu, É, Paola, para cortar. Complementa no ovo também, viu, Vanessa? Aqui, ó, pode complementar no ovo, porque o ovo também tem pouca vitamina B12, né? Aí a gente, quando é assim, quando o paciente, aí eu tenho que ver quanto que come, e aí às vezes a E gente normalmente a gente acaba dosa, dosando, né? às vezes a gente Dose, dosa para ter melhor. um Você acaba norte, fazendo sabe? dosagem. Tá bom? Exatamente. É isso. Oi, pai. Turma,
Ah, o seu pai, olha Meu só que pai, gente, meu pai e minha beleza. mãe, meu sonho da pra minha Xuxa, não pude ir. Agora na minha live eu vou dar um beijo pro meu pai, minha mãe, pra vocês. Foi muito legal Turma, vocês aqui. Pedro, queria te agradecer imensamente. Sinto muita falta dos plantões que a gente dava junto, porque era muito legal. A gente trabalhava pra caramba, mas pelo menos a gente se divertia, né? Porque a amizade é tudo na vida da exatamente. gente. E estou muito Exatamente. honrada de estar aqui. É o que eu falei, acho que a gente devia fazer uma vez por mês, porque Vamos com você é fazer. mais fácil. Vamos Com você fazer. é sempre Vamos mais fácil. Com os pôr. amigos é mais fácil, né? Ah, você faz com quem você confia, né, Paula? Primeira coisa, né? A live, É. isso eu aprendi. Você tem que fazer com a pessoa que você confia, que você fala, pô, esse cara eu indico. É, Então é isso são aí, pessoas vocês que faz se junto. complementam. Porque apesar da gente ter algumas abordagens diferentes, o nosso trabalho ele meio que se Sim, complementa. E é isso que é bom na pediatria, perfeito. que a pediatria não tem muito a ver com julgamento, né? Tem mais a ver com acolhimento. A Não, pediatria não tem nada a ver com o exatamente. resto. A gente é só amor. Exatamente. É Turma, isso. boa noite. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Eu faço uma outra amanhã, Paola. Eu vou chamar no mês que vem para falar de outro Pra gente assunto. Vou escolher voltar. um E assunto aí. vamos deixar salvo, né, Pedro? E vamos deixar salvo aí, vai ficar salvo para assistir. Depois a gente faz uns destaques aí também para postar, né, Paula? Para a gente ter uns momentos-chave aí que é legal para o pessoal ver. Isso. E é isso aí. Um Obrigado, pessoal. beijo. Camila, também tô ansiosa pra te ver. Beijo. Com Deus. Tchau. Beijo, turma. Boa noite. Valeu.